Oi, pessoal, bem-vindos ao NegociaCast, o seu podcast de negócios e atualidades. Estou aqui com meu sócio, Franco de Velasco, minha sócia, Patrícia Terra, e hoje o nosso convidado é Alan Gladys, ele que é graduado em administração, pós-graduado em controladoria e finanças, especialista em alavancagem financeira com consórcio. Seja bem-vindo, Alan. Eu que agradeço, Bruna, agradeço Franco, Patrícia, por esse Obrigada. espaço maravilhoso. E para a gente falar sobre um tema onde eu sou apaixonado mesmo, né? O consórcio, ele te dá muitas possibilidades, tanto para investimentos quanto para formação de patrimônio. Então, hoje a gente quer aproveitar também esse espaço para desmistificar alguns preconceitos que existem em cima desse produto, né? Incrível, muito bom. E vai ser bem bacana falar sobre isso com vocês. Vai sim, a gente está muito feliz de te receber aqui hoje. Muito obrigado, Alan. E eu já posso fazer um primeiro Pode. questionamento para ele, né? O que te fez aí apaixonar por esse mercado? E me parece que isso ocorreu também de forma recente. Recente. Eu trabalho com Sim. consórcios tem 2 anos, né? 2 anos que a gente entrou para esse mundo, né? Eu sempre visualizei o consórcio como um cliente de banco, né? Eu já tive outras carreiras no passado como empreendedor, né? E muitas vezes eu chegava no meu gerente, às vezes precisando ali de um produto de crédito, alguma coisa nesse sentido, e sempre escutava do gerente, né? Puxa, me ajuda a bater essa meta, compra um consórcio aqui de mim. E acabei nesse passado adquirindo alguns produtos de consórcio, e como esses produtos na época não eram casados com os meus projetos, as minhas experiências com o consórcio não tinham sido muito agradáveis, porque esse consórcio ele não veio para o meu projeto, ele veio meio goela abaixo, ali, quase como uma venda casada em outros produtos bancários, né? E a gente acaba vendo que os bancos de mercado principalmente, eles tratam o consórcio muito como um produto de captação, né? Um produto assim de trazer um dinheiro barato para o banco emprestar isso numa outra modalidade mais cara, né? E ganhar um spread em cima disso, né? E isso às vezes, não vou dizer que acaba lesando o cliente, mas deixa de usar o grande potencial que o consórcio tem, né? Que é de alavancar, de potencializar o seu capital para investimento, né? E a minha experiência, ela veio quando eu tive a oportunidade de entrar numa empresa especialista em consórcio, né? Que me mostrou os bastidores desse produto e principalmente o que dá para fazer com esse produto, né? E a minha cabeça, ela literalmente explodiu quando eu conheci essas estratégias, quando eu conheci pessoas que validam essa estratégia há décadas, né? E conseguem potencializar patrimônio e potencializar capital para investimento, né? Que legal. Porque você falando aí, quando você vai ao banco, é vendido para você esse consórcio de uma forma muito superficial, que você Exato. não tem o entendimento mais para cumprir uma meta do banco. Exatamente. E é o que você falou, a gente não tem o conhecimento dos benefícios que esse consórcio traz. E aí você faz ali pela relação que você tem com o seu Exato. gerente, para ter uma via ali de mão dupla. Eu te ajudo, mas eu também quero a Legal. sua ajuda, É né? isso. Quase uma venda É, casada, Com vamos dizer assim, certeza, né? com certeza. E é interessante isso, né? Porque o consórcio, ele é realmente um mundo, dá para fazer muita coisa, mas ele precisa de projeto, né? Uhum. Tem gente que também trata o consórcio como um investimento. Ele até pode ter uhum. rentabilidade, mas eu classifico o consórcio como uma ferramenta para potencializar a sua capacidade de investir, né? E de formar patrimônio, enfim. Uma segurança financeira seria? Eu gosto muito de trabalhar com clientes com perfil hiperconservador. Uhum, E o cliente que ele é hiperconservador, ele vai muito para o lado da renda fixa. E a gente usa o consórcio para potencializar uhum, essa capacidade do cliente em investir, muitas vezes em renda uhum, fixa, para ele conciliar segurança, né, que a renda fixa te traz. Muitas vezes a gente vai lastrear esse uhum, capital em imóvel, que também é um segmento extremamente conservador e seguro para quem uhum. quer investir, né? Então o consórcio ele vem como com essa pegada mesmo de segurança, É né? uma ótima estratégia para quem Uhum. tem esse perfil de investidor, Sim. né? Alan, você podia explicar para a gente um pouquinho como que funciona a operação de consórcio? Porque às vezes algum espectador
tem dúvida, né? Não sabe se você trabalha com algum banco específico ou se é com administradora. Então, acho que seria interessante você explicar um pouquinho. Perfeito. O consórcio, ele é um sistema de economia colaborativa, onde a gente vai reunir pessoas com um objetivo comum, né? Onde essas pessoas vão aportar mensalmente uma parcela. Todo mês acontece uma assembleia, certo? E esse valor arrecadado pelo grupo, ele é redistribuído para os integrantes desse grupo, seja via sorteio, seja via lance, né? Então esse dinheiro ele volta para as pessoas do grupo. E quando você compara o consórcio com produtos de financiamento, a diferença de custo desse dinheiro ela é brutal. Só para você ter uma ideia, se eu comparar hoje financiamento imobiliário, vamos pegar Minha Casa Minha Vida, que é uma linha popular, hoje é o que há de mais baixo custo para financiar, né? Se você tomar hoje 100 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida, no final ali dos 30, 35 anos, você vai pagar mais ou menos 3 vezes o valor, ou quase isso, pouca coisa menos do que isso. E se eu tomo os mesmos 100 mil reais junto a um produto consórcio, eu vou ter um custo próximo de 124 mil. Então, a elisão, a diferença de custo é muito grande, né? E isso a gente está comparando com Minha Casa Minha Vida, que é o produto mais barato para habitação que a gente tem nas instituições bancárias hoje, né? Ai, que demais, incrível. Eu queria colocar um assunto, eu até acho que comentei contigo previamente, mas numa conversa muito rápida. Sim, Ao que me parece, o marco regulatório consorcial, ou seja, uma nova legislação, uma nova regulamentação que houve no Brasil nos últimos tempos, ajudou muito, né? Franco, a Lei 11.795 de 2008, ela trouxe uma segurança jurídica para o produto consórcio muito grande. Porque quando você regulamenta um produto em lei, você moraliza o segmento todo que trabalha com esse produto, né? Hoje eu consigo te afirmar categoricamente que não existem empresas de má fé operando nesse segmento, Olha só. no sentido de administradoras, de bancos, né? Então, hoje você tem uma segurança de adquirir um produto consórcio, seja como administrador independente, seja com os bancos, e você tem o Banco Central como seu fiscal, né? Ele vai estar auditando essas empresas, zelando pela saúde financeira delas, para que o consumidor ele não seja lesado em hipótese alguma, né? Então, trouxe sim uma segurança jurídica muito forte para o produto, né? Ótimo, ótimo. Então, de 2008 para cá, estamos muito seguros em relação ao produto. Perfeito. E assim, eu sempre fico pensando numa situação muito prática, porque eu já fui consumidor de consórcio mais de uma vez. Então, a minha primeira experiência foi ótima, aí depois eu tive uma segunda experiência péssima, é, mas como um estudioso do mercado, eu senti que melhorou demais, né? As coisas melhoraram. Em todos esses ambientes financeiros também, o Brasil tem crescido muito. Mas assim, como é a abordagem de um cliente, mesmo que não seja conservador, Uhum. utilizando aqui exemplos como Patrícia, Bruna, por exemplo, como é a abordagem assim de um vendedor de consórcios? Vamos lá, Franco. Eu vou te responder essa pergunta fazendo uma analogia que eu gosto muito. Uhum. Hoje você tem basicamente dois tipos de abordagem. A abordagem 1 é essa que eu até exemplifiquei dos bancos. E a abordagem 2 é a que a gente tem junto às administradoras independentes, que são especialistas em consórcio. A analogia que eu gosto de fazer é a seguinte: imagina a seguinte situação. Você tem um problema no pé. Torceu o tornozelo ali, você tá com uma questão no seu pé. Você vai no hospital e tem lá na emergência um clínico geral e tem um ortopedista pós-graduado pé. O cara sabe tudo de pé. E você tem a oportunidade de escolher entre os dois. Qual que você escolhe? Você tá com um problema no pé. Tem um especialista em pé e tem o clínico geral. Aonde você vai? Sem Especialista, dúvida, né? Sem dúvida, um especialista, né? Então, eu costumo classificar banco e administradoras independentes mais ou menos nessa grandeza.
O banco, ele tem múltiplos produtos. Ele vai ser bom em muitos produtos, mas ele não é especialista em consórcio. Então, quando você vai ser atendido por um especialista em consórcio, a gente vai te dar um atendimento personalizado. Eu vou olhar o seu projeto e a gente vai traçar uma estratégia em cima do seu projeto. Qual que é o seu projeto? É a aquisição de um imóvel? Vamos trabalhar isso. Alan, não, eu quero formar um patrimônio que vai me permitir aposentar com renda passiva. É um outro projeto. E nisso eu vou te dar o grupo correto, que estratégias que a gente vai utilizar para chegar lá. O banco, ele vai te tratar como um número. Você vai entrar num grupo X e vamos contar com a sorte, né? Eu costumo dizer que contemplação no consórcio é muito além de sorte, é estratégia. Então, quando você é atendido por um especialista em consórcio, você tem um atendimento personalizado de acordo com os seus projetos. E você encontra algum tipo de resistência por parte dos clientes nesse sentido? Porque, assim, pelo menos é a visão que a gente tem daqui. Ainda é uma geração que tem resistência com muita coisa, né? Então, o que eu conheci era o banco, né? O que eu sei que faz isso com segurança é o banco. E com essa era aí que tá vindo tanto golpe em cima de golpe, as pessoas têm essa resistência em entregar, né? O dinheiro, o patrimônio que seja, nas mãos de outra pessoa. Bruna, a sua pergunta é muito boa e eu tenho sim uma resistência muito mais cultural em cima do imediatismo das Uhum. pessoas do que em relação à índole da empresa que eu represento, por exemplo. Perfeito. Por quê? Primeiro, a gente tem aquela segurança jurídica que a gente falou agora há pouco, né? E segundo, que a gente representa uma empresa de porte nacional. Hoje é uma empresa com mais de 30 anos de atuação, é uma empresa que investe em marketing junto à Rede Globo, ela patrocina o São Paulo Futebol Clube. Então é uma empresa que a imagem dela é muito bem trabalhada junto às políticas de marketing que a gente tem hoje no momento. Então, hoje eu não tenho uma resistência em relação à índole da empresa, tanto por essa questão de imagem, que é muito bem trabalhada, Importante quanto isso. pela questão jurídica, né? Hoje você tem um respaldo jurídico. Isso eu falo não só sobre a Demicon, que é a empresa que eu represento, mas as outras também. Hoje, as minhas concorrentes, eu tenho todo orgulho de falar isso, inclusive, meus concorrentes também são muito sérios. Que bom, né? Uhum. Que bom. Então a gente vai ter empresas sérias comercializando de forma séria o produto consórcio, né? Isso é tranquilo. Qual que é a minha resistência hoje? É mais uma questão cultural do brasileiro. O brasileiro, ele é muito imediatista, né? Então isso dificulta consórcio, porque imediatismo e consórcio não Não combinam combina. muito. É. Agora, planejamento, baixo custo, combina demais. Então, a minha resistência maior hoje é cultural. A pessoa me liga, posso até citar um exemplo Claro, prático fica à aqui? vontade, por favor. É até uma situação curiosa e até um pouco engraçada que aconteceu recentemente. Um casal de amigos, eles me ligaram, tô morando com meu sogro, não dá mais, preciso de um imóvel. Eu tenho 300 mil, preciso de uma carta contemplada para hoje de 1.300.000. Então, assim, se vira, consegue para mim uma contemplada. Aí eu peguei e falei, cliente, com esse valor eu não consigo contemplar uma carta de 1.300.000. Mas eu tenho um caminho para você. Vamos sentar e fazer um projeto? Em resumo, o projeto que a gente fez, eu orientei que ele contratasse um financiamento para resolver esse problema dele de curto prazo, até numa instituição que não é a minha, né? Ficou melhor, junto ao Itaú. Eles financiaram 1 milhão, deu uma parcela próxima de R$ 10.500 por 30 anos. Em paralelo, fizemos um consórcio de 1 milhão também, parcelinha reduzida de 3 e pouquinho, até ele contemplar. Quando esse cliente for contemplado, a gente vai usar uma figura chamada interveniente quitante. Então, eu vou pegar o consórcio, vou quitar o financiamento, ele sai de uma parcela ali de quase 11 mil para uma parcela de 5. Ele sai de 30 anos para 18. Então, eu estou reduzindo a parcela para menos da metade e estou reduzindo o tempo dele de financiamento por quase a metade. Então, faz Incrível. muito sentido uma operação dessa. Operação simples, mas eu atendi ele ali no imediatismo, em tese, com um outro produto que não é o consórcio, né? E a gente usou a figura do consórcio para reduzir o juro que esse cliente vai pagar em 30 anos, né?
1 milhão financiado junto aos bancos custará para ele 3 milhões no final desse Sim. processo, aproximadamente. 1 milhão no consórcio, ele vai pagar aproximadamente 1 milhão 250, né? Então é muito menos encargo, né? O consórcio ele não tem juro, você só paga taxa administrativa. Então faz muito sentido o consórcio, Nossa, né? incrível. Realmente, E assim, no a gente caso entende concreto. também o imediatismo do colega, porque morar com sogra e com a sogra deve ser terrível, meu Deus do céu. Deu pressa. É, Deu pressa. tomara que eu não passe por isso. Só joguei pro universo. É isso aí. Que bom. Eu fiquei também curioso com uma situação que eu conheci recentemente, em que estão falando muito em alavancagens até mais qualificadas, Sim, utilizando-se o produto consórcio. com certeza. E uma outra situação é a diversificação do produto para tudo aí, né? Fazer cirurgia, Sim. tratamento dentário, viagem. É, é possível, então? Dá para fazer, Franco. Hoje, basicamente, os consórcios eles se dividem em 3 grandes grupos: automóvel, imóvel e serviços. Quando eu falo em serviços, aí o bloco fica grande. Serviços vai englobar viagens, vai englobar tratamentos de ordem, seja estética, seja tratamentos dentários, que hoje são muito caros, né? Sim. Então o consórcio ele vai te ajudar com isso também. Reformas, dá para fazer reforma, você precisa que investir num espaço, o consórcio ele é uma ferramenta para isso, de baixíssimo custo também, né? Inclusive eu tive uma cliente com um projeto de estética, né? Eu consegui contemplar na segunda assembleia, com um Olha que lance coisa super boa. baixo. O serviço ele tem essa característica. A gente tem grupos com uma performance muito boa de contemplação. Então eu consigo com um lance muito pequeno contemplar de maneira rápida e atender aquele imediatismo Uhum. de uma forma assim, né, mais relativa, vamos dizer, né? E quando a gente fala em alavancagem, eu tenho muitos empresários, especialmente do segmento agro, que eu vou até abrir uma aspas daqui a pouco para falar desse segmento, né? Onde a gente vai utilizar o consórcio como uma ferramenta de alavancagem financeira. Eu vou trazer dinheiro para o caixa da empresa a um custo baixíssimo. Se eu pegar, por exemplo, um consórcio imobiliário, que ele me custa 24% numa operação de 240 meses, eu estou falando em 0,1 ao mês. É um capital extremamente barato, vai te custar aí 1,2 ao ano. É um dinheiro que não existe num Pronamp, não existe em FCO e nenhuma outra linha de crédito subsidiada, né? O consórcio ele só exige planejamento para contemplação. Mas ele é uma ferramenta muito forte para você trazer dinheiro para uma empresa, né? E a gente pode fazer isso através de uma compra simples de um imóvel. Digamos que o empresário tem um imóvel na pessoa física. A gente faz um consórcio para a jurídica, acontece ali a compra, que é permitida em lei, da pessoa jurídica para a física, e eu trago esse dinheiro a um custo baixíssimo para o capital de giro dessa empresa, ou vice-versa, né? O Alan, e Fazer. tem uma quantidade X para iniciar esse consórcio? Ou é conforme o cliente consiga estar cumprindo com essa demanda? Tem Aí a gente vai entrar naquela máxima do projeto, né? Eu vou sentar com o cliente, a primeira coisa que eu vou fazer antes de falar de consórcio é ouvir a demanda desse cliente. E aí, ouvindo essa demanda, eu vou entender se o consórcio é o melhor produto para ele ou não. Muitas vezes vai ser. Muitas vezes vai ser. Talvez com o consórcio, eu não vou atender aquele cliente que tem uma demanda de curtíssimo prazo. O cara que precisa realmente de um empréstimo para acudir ali um giro rápido. Talvez eu não consiga atender com a agilidade que ele queira. Mas eu consigo, por exemplo, tirar ele de um produto caro no banco para um produto barato. Isso a gente faz muito no agro, né? E acontece de ter alguma inadimplência, de não conseguir cumprir com esse consórcio, ter que encerrar? Como que funciona isso? Eu diria O que que foi pago
ele é restituído para ele? Como que funciona? Essa pergunta é muito pertinente, Patrícia. Eu diria que a única maneira de você perder dinheiro com o consórcio é cancelando o consórcio. Uhum. De fato, vai existir uma perda próxima aí de 40% dos valores que você pagou. Uhum. Por quê? Porque quando você contrata um consórcio hoje, amanhã você decide cancelar, Uhum. você vai pagar ali a taxa administrativa Sim. e uma multa Uhum. próxima de 20%. Essa multa não é para a empresa, ela é justamente para aliviar o grupo, né? Sim. Pensando nas outras Uhum. pessoas Uhum. de grupo, né? Para poder manter o caixa É sadio colaborativo, Até né? porque o desse grupo. consórcio, ele é colaborativo, Uhum. né? Ele Essa é a beneficia o essência. grupo, né? Essa é a essência. Agora sim, voltando um pouco para o lado humano da questão da Uhum. inadimplência, muitas vezes a pessoa ela é inadimplente não porque ela quer, mas aconteceu ali Sim. um Uhum. contratempo, ela teve um grande problema, às vezes até de ordem de Uhum. saúde em Sim. casa, e ela é obrigada ali a rever a questão do Uhum. consórcio que ela contratou. Nesse ponto, eu acho a Demicon muito humana, porque ela só vai cancelar o seu consórcio se realmente não tiver outra saída. Uhum. Eu vou te trazer um caso concreto que já aconteceu com um cliente meu. O cliente atrasou 3 parcelas. Ao atrasar a terceira parcela, o cliente fica já vulnerável a um cancelamento automático, né? Uhum. E aí ele vai para um grupo dos desistentes e ele vai ter aquele dinheiro de volta mediante um sorteio, mediante outros caminhos, né? Só que antes disso acontecer, a própria Demicon entra em contato com o cliente e ela tenta um outro tipo de solução para não lesar nem o grupo e nem Nem o esse cliente. cliente, né? Tem esse lado humano. Então ela vai chegar, cliente, vamos pegar essas 3 parcelas, vamos diluir no saldo devedor, entendeu? Uhum. Vai aumentar ali poucos reais sua parcela, porque vai 3 parcelas no montante de 200 não vai ser tão representativo. E vamos começar de novo. Continue. Uhum. Quase todo cliente topa, porque você não está sendo penalizado com juros, com multa, nada disso. Você está tendo uma oportunidade de respirar, né? Uhum. E continuar dali para frente. Então tem esse lado humano Bacana. da Nossa, empresa, né? incrível. Bom, né? Isso ajuda muito, né? Sensacional. Tem que ter, né? Hoje não. E é muito. E para a empresa também é mais barato fazer esse tipo de ação, até por uma questão de marketing mesmo. Uhum. Porque quando o cliente recebe um tratamento desse, ele não vai esquecer. Ele vai falar, poxa, Sim. no momento que eu precisei ali, a Vai empresa usar de esteve do meu novo, lado. Ela, vai ao invés Vai indicar. fidelizar de ali me com empurrar você. para um grupo de cancelados e ficar com o meu Uhum. dinheiro por muito tempo, ela me deu Uhum. oportunidade de rever o meu fluxo de caixa e resolver. É. Com isso, a gente aumenta também o que a gente chama de índice de retenção. Eu deixo o cliente mais feliz e pagando as parcelas dele comigo. Nosso índice de retenção ele chega próximo de 90%. Que incrível, coisa boa, né? Então, Bacana. ajuda por isso, por uma questão humana também. Uhum. A gente vai olhar, né? Só para você ter uma ideia, no ano passado, Brasil inteiro, uma quantidade de clientes muito grande, a gente teve apenas 4 distratos onde a gente teve que realmente tomar o imóvel tal, e ir para judicializar. Isso no horizonte aí de milhões de clientes, isso é muito pouco, né? É, E curiosamente, os 4 casos que aconteceram não foi nem por uma questão de falta de grana, de inadimplência, foi por litígios de ordem de casamento. O casamento acabou ali no meio desse processo Certo. faltou e a para alguns mediação, só clientes, assim. mediação. E para alguns clientes, às vezes, foi mais racional perder um imóvel Literalmente. para uma administradora do que botar isso num litígio de divórcio. Olha, Foi mais gente. por esse motivo, não foi nem Viva o por Brasil, grana. né? Oh, beleza. É uma curiosidade que acontece nos nossos Muito mercados aí, né? engraçado. Eu queria saber sobre os produtos. Você falou do mercado do agro, né? O que Sim. então que tem mais recorrência para vocês lá? São serviços, são produtos? Qual área? Enfim, achei muito interessante você falar do mercado do agro. Sim, a Demicon hoje ela é a única empresa que tem uma política exclusiva para o agronegócio, né? Quando a gente fala de alavancagem financeira, faz muito sentido para o agro, porque muitas vezes o produtor ele é refém do custeio ali pelos principais bancos, né? As taxas são boas, lá você tem taxas de 5, 6% ao ano, são legais. Só que o que é melhor? Você pegar 5, 6 ao ano, num produto ali de 3 anos, 4 anos para você pagar, ou você pegar 1,2 ao ano com quase 20 anos para você pagar. Realmente. Então, realmente, para o agro faz muito sentido.
E nessa política exclusiva para o agro, a Demicon ela faz também condições interessantes. Por exemplo, hoje um trator ele não tem numeração de chassi. Então, quando você vai fazer uma alienação, você não tem sistema de gravame. Aham. Mas a Demicon, mesmo assim, ela libera o financiamento para trator. Então, eu consigo alienar um trator, mesmo ele não tendo gravame. Uhum. Quando você vai para um banco, você não tem essa mesma facilidade, né? Então, o agro, ele tem algumas regalias na nossa empresa, no sentido de ter um produto ali desenhado para eles, né? E quando a gente fala das modalidades, né, que você perguntou do consórcio, como eu disse para vocês, eu tenho serviços, eu tenho veículos e eu tenho imóvel. Hoje, imóvel ele corresponde ali a 80% do volume do Caramba. negócio. Não só por uma questão de aquisição, mas Uhum. também de alavancagem. As pessoas usam o imóvel que ela tem para trazer um dinheiro barato para o caixa e retroalimentar no negócio que ela já milita ali, né? Seja no agro, seja num outro segmento industrial, comercial, onde ela estiver atuando, né? Realmente, o mercado imobiliário, né? Tá, E tá tá muito muito aquecido, aquecido. tá muito. Goiânia tem a 4ª valorização em 2023 e 2024 do Brasil, né? Gente, é incrível isso. Imóvel realmente. E Goiânia vinha de um cenário desatualizado em termos de valor de metro quadrado ali, pandemia, né? Uhum. Sim. Da pandemia para cá houve um reequilíbrio, vamos dizer assim, né? Uma readequação, uma acomodação aí de valor de metro quadrado, né? Crescente, exato. E a gente, como milita nesse mercado do imóvel, a gente acaba surfando essa onda no lado positivo da coisa, né? A gente tem sido muito procurado, o consórcio tem sido amplamente divulgado, apesar da maioria das pessoas ainda comprarem imóvel financiado, né? Porque é mais rápido. Uhum. Só que é e não é, porque ele é mais rápido para você acessar o crédito, porém ele é mais demorado para você pagar. E principalmente, mais caro. Quando um cliente fala para mim, Alan, consórcio demora. Aí eu falo, não, o que demora é o financiamento, que é 35 anos para você pagar. Realmente. Consórcio vai pagar 18, né? E a gente É. usa também muito consórcio para formação de patrimônio e renda passiva, né? Eu acho essa modalidade, para minha pessoa física principalmente, para mim ela faz muito sentido e eu sou apaixonado por essa vertente do consórcio, né? Eu até tenho alguns casos concretos para compartilhar com vocês. Eu tenho um cliente muito forte em Caldas. Ele tem uma operação muito interessante e simples para fazer em Caldas Novas. A gente comercializa cartas de 150 mil, parcelinhas de R$ 500. Ele vai pagando essa parcela até contemplar. Contemplou, ele lança essa carta num flat de aluguel para temporada de 1/4. A partir daí, quem está pagando a parcela? A locação. Então, é uma estratégia de autoquitação do imóvel, né? Eu até brinco. Se ele demorar muito a contemplar, vamos traçar aqui um exemplo. Digamos que demore 60 meses. Isso. 60 meses é demorado. Eu tenho clientes que contemplam muito antes disso. Mas vamos lá, 60 meses a R$ 500, fazendo uma conta rápida, ele vai ter aportado ali R$ 30.000. Então, ele comprou um apartamento por R$ 30.000, sem entrada, né? Parceladinho. A partir dali, da contemplação, quem está se pagando é a própria locação do imóvel. E em Caldas, ele consegue fazer uma locação interessante com sobra. Então, ele paga a despesa do consórcio, ele paga ali as despesas daquele imóvel e costuma sobrar um valor líquido ali próximo de 800 até R$ 1.000, dependendo do imóvel que ele adquiriu. O que ele faz com esse recurso? Repete a operação. Que estratégia incrível. Então, com R$ 500, você pode construir um império de flats de locação. É o poder que eu falo da alavancagem do consórcio. Então, o consórcio ele te dá a oportunidade de ampliar os seus horizontes com um dinheiro que, teoricamente, não é seu ainda, né? Porque quando você recebe esse recurso de 150 mil lá, que seja lá no ano 5, que demore muito, digamos que não é uma pessoa com tanta sorte, né? Você comprar hoje um apartamento por R$ 30.000, parcelado sem entrada, realmente é uma estratégia fantástica, Nossa, o melhor dos mundos. né? Muito bom. Então Não dá há para dúvida. você Excelente. criar um império a partir de muito pouco. Dá para fazer. Dá para fazer. Incrível. Aprendemos muito hoje aqui sobre o mercado consorcial, viu? Dá para fazer, né? É. pra Com fazer. certeza.
Nosso podcast, nosso episódio está chegando ao fim, né? Mas eu não poderia deixar de lembrá-los que no dia 19 de setembro a gente tem um encontro marcado lá no Espaço EBM, aqui em Goiânia, para o lançamento do projeto Negocia Tech e para o aniversário de 1 ano da negociação aplicada também. Então, as inscrições ainda estão abertas, tem o link na bio, tem o link em todas as nossas páginas, né? E a gente espera vocês lá. O ingresso é 2 quilos de alimento não perecível, também é importante falar disso, tá? Alan, onde que a gente te encontra nas redes sociais para as pessoas que têm interesse em consórcio, que querem saber um pouco mais, querem conversar com você? Nas redes sociais, a gente tem lá o Instagram, Alan Gladys, com demudo. Tem todo esse charme aí do nome Todo, internacional, né? Beleza. International. E hoje o WhatsApp, sem dúvida, ele é o canal principal, né? Que a gente consegue se comunicar com maior velocidade, né? Até posso falar o nosso Pode, fica à WhatsApp, vontade, por favor, venda né? seu peixe. O nosso WhatsApp é 629 8650 2924. 8650 2924. Lá, o que que eu oriento? O cliente nos chamar pelo WhatsApp, a gente vai conciliar a agenda. E o que eu gosto de fazer é realmente um atendimento personalizado e consultivo. Eu não consigo muito falar em linhas gerais. Eu prefiro olhar para o caso concreto do cliente e ver de que forma que o consórcio vai se adequar ao projeto dele. Eu tenho certeza que seu cliente também gosta disso, né? Faz toda a diferença você olhar para ele com um olhar personalizado. Uhum. Né? É uma Então, coisa muito que o banco interessante. não tem. Não, realmente, é mais uma vantagem. O Então, banco não tem. para todo mundo que está precisando, está pensando aí, aprendemos estratégias incríveis com o consórcio. Seria interessante chamar o Alan aí, então. Com certeza. Muito obrigado, meu irmão, pela presença. Eu que agradeço o Obrigada, espaço. Alan, por ter contribuído aqui com tantos conhecimentos e desmistificar um pouco essa questão do financiamento, do consórcio, que é uma mudança cultural, né, como você trouxe. E obrigada aí Incrível. pela sua presença. Também agradeço, aprendi muito hoje, tá? Muito obrigada, a gente está sempre à disposição. Pessoal, estamos sempre no Negociação Aplicada, @negociação aplicada e no www.negociaçãoaplicada.com.br. Esperamos vocês no próximo episódio.